Olá, sejamos todos bem-vindos a esse curso de extensão que estamos realizando pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Arthur Viana, eu sou coordenador desse curso e nós estamos fazendo, além das atividades da plataforma, nós estamos fazendo pequenos vídeos onde a gente introduz, a cada um dos participantes ao tema e assim, depois desse vídeo, ou depois da leitura, você pode se aprofundar sobre aquilo que está sendo trabalhado ao longo desse curso, né? Queria lembrar a todos vocês que todos os textos são tirados da coleção que tem o mesmo nome desse curso, né? Práticas e Teorias da Pedagogia Social. Hoje, esse vídeo é sobre o texto Formação Docente Ampliada e Pedagogia da Convivência, elementos para a reflexão sobre as práticas educativas não escolares. Ela foi retirada do volume 4 dessa nossa coleção, que se chama A Construção Teórica do Campo da Pedagogia e Educação Social. Então, nesse texto, os autores eles vão nos convidar a entender um pouco essa ideia de docência ampliada. O que seria isso? Quando pensamos na formação docente, sempre pensamos no sujeito atrelado a rotinas e a currículos escolares. Porém, nós sabemos muito bem que pela legislação brasileira, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases 93, 94 e 96, no artigo 3º, os três últimos incisos, eles vão insistir que a ideia e a concepção de ensino passa também por práticas educativas não escolares. Ora, então, dessa forma, as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia de 2006 e as diretrizes curriculares nacionais de 2015, elas contemplam essa ideia de que na formação docente há uma necessidade de se ampliar o escopo da formação para que se entenda particularmente que o lugar do licenciado e do pedagogo também possa ser os espaços não escolares. É claro que vai haver abriu-se uma nova discussão nesse período de pandemia, foi lançado o DCN de 2019, que não toca nesse assunto, apenas transforma práticas educativas não escolares em competências e habilidades no contexto geral. Nós sabemos que a crítica a esse DCN de 2019 está porque ele busca atender a base curricular nacional, que é comum e que está totalmente voltada para uma estruturação curricular escolar. Então, reduz, na verdade, a uma regressão nesse processo da compreensão da formação docente para apenas no ambiente escolar e o atendimento do que está escrito no BNCC posto para ser vivido pelas escolas. Mas nós sabemos que a formação docente é muito mais ampla do que isso. Essa discussão ela pode ser colocada em outro momento e deverá ser colocada para que a gente possa entender melhor como é que a formação docente não pode se reduzir ao ambiente escolar, até porque a LDB, que é que vai regir e que de alguma maneira vai dar orientação para todas as outras diretrizes curriculares, ela fala do ambiente não escolar e ela fala das práticas pedagógicas não escolar. A não existência ou a ausência dessa fala ou desse lugar não atende à legislação posta nesse Brasil e que ainda está em rigor. Então, é um documento que está falho porque não atende o básico, o mínimo, o princípio da LDB que está posta desde 96 e que não que foi remexida ao longo dos anos, inclusive um dos incisos de 2018, né, colocados, fala da aprendizagem ao longo da vida, ou seja, está falando da educação não informal, da educação informal, e mesmo assim ela não é contemplada na formação docente. Tudo isso é discussão que devemos ter, porque os espaços não escolares, ONGs, hospitais, centros de referência de assistência, arte e cultura, existem e pedem a nossa atuação. Então, dessa forma, os currículos da formação docente devem contemplar também essas práticas como legítimas dentro da sociedade brasileira. E é isso que o texto fala. O texto fala sobre toda essa discussão, não tirando a de 2019, que é muito recente, mas toda essa discussão do ambiente não escolar e da formação docente para este ambiente não escolar, que nós estamos chamando de docência ampliada. E aí nós trazemos a pedagogia da convivência. E a pedagogia da convivência é apenas uma das formas que nós podemos articular para pensar uma docência de forma ampliada. Porque vejam, se eu penso num ambiente não escolar e na formação desse docente, quais seriam então os conteúdos articulados para a organização de um trabalho sociopedagógico? Então, autores como Jares, catalão Jares, que fala sobre a pedagogia da convivência, pode ser uma opção. Como a autora Isabel Batista, portuguesa,
fala de pedagogia da hospitalidade, pode ser outra opção. E aí esse texto que vocês vão ler e que falam especificamente dos conceitos de convivência e de conflito, porque são, conceitos básicos, juntamente com educação para a paz, né, que são 3 conceitos básicos de Jales. Para a formação docente, nós podemos pensar também nos autores brasileiros, nos autores latino-americanos. Então, na verdade, esse texto ele é um ensaio para que, ao olhar esse autor catalão, né, que é foco do estudo do nosso grupo de pesquisa na UERJ, né, também os sujeitos possam pensar, a partir das formações docentes em que eles se encontram, né, na preparação para o ambiente não escolar, e as didáticas que eles vão organizar, né? Pensando em didáticas como organização do trabalho sociopedagógico, nesse caso, é, quais outros autores do Brasil e da América Latina também poderiam ser utilizados? Por exemplo, Maturama, poderia ser utilizado Paulo Freire, podia ser utilizado antigos, os clássicos como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, enfim. É uma possibilidade da pessoa repensar quais são os referenciais e as matrizes teóricas que os colocam em processos formativos para estar no ambiente não escolar. Então, essa é uma dica desse texto. Esse texto vai falar e vai apresentar uma pedagogia, mas não significa que a didática para a formação docente ampliada só se dá nessa pedagogia. Não, se dá na criatividade, na inventividade desse educador social, em buscar nos fundamentos da educação que ele recebe nos cursos de licenciatura, a possibilidade de se repensar. E aí a ideia é buscar um sujeito no processo de formação docente que conjugue os verbos de forma reflexiva. Né? Transformar-se, emancipar-se, dentro desse processo, fazer com que outras pessoas também conjuguem esse mesmo verbo, principalmente aqueles que estão nas periferias existenciais, nas periferias territoriais, né, econômicas, sociais e políticas. Então, esse é um pouco o convite. Bom, voltando ao texto, vamos trazer a pedagogia da convivência do Jales como uma das possibilidades de ampliarmos o conceito de formação docente, né? E aí traz os elementos da convivência, vai trazer os elementos dos conflitos, porque não existe convivência sem conflito. E aí o Jales, ele, além desses elementos que são apontados no texto, né, trazidos pelos autores, de uma leitura do livro Pedagogia da Convivência de Jales, os conflitos que nada mais são do que processos comuns e regulares da convivência. E aí a chamada de Jales para que a gente repense o conflito não de uma maneira tradicional, mas de uma maneira positiva, que é diferente de positivista, né? Mas de uma maneira positiva, e aí buscando o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural, né? A ideia do conflito, a vivência dos conflitos, né? E a ideia e a construção de um contexto educacional dentro de realidades conflituosas, como são os ambientes educacionais não escolares, né? E que pedem de um docente, ou que pedem desse educador social, uma formação que ajude ele a ter práticas educativas, né, que atendam às demandas reais e concretas desses sujeitos que os procuram. Seja eles, vejam, na cultura, na arte, na assistência social, no lazer, no turismo, no hospital, em qualquer lugar em que ele se encontre, né, dentro da instância social. Então, isso é uma coisa muito importante. Nesse texto vão ter não somente o texto, mas vão ter gráficos que vão mostrar essa ideia de uma possibilidade de uma formação docente ampliada, segundo um teórico específico, que é o Jales, mas o convite é para que vocês façam também esse mesmo exercício com os teóricos que vocês possuem, né? Como foi dito Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, entre outros, né? Que cada um traz da sua formação docente, né? Da matriz da sua formação docente. Enfim, ao chegar no final desse texto, eu gostaria de terminar a nossa reflexão aqui nesse vídeo, porque esse vídeo é apenas um apoio introdutório ou conclusivo para a leitura do texto de vocês, um trecho da conclusão do artigo que vocês estão lendo para esse momento de formação que vocês estão tendo, né? Então, eu vou fazer a leitura espaçada e se vocês quiserem me acompanhar, ela se encontra na página número 24 desse artigo que vocês estão lendo, é, dessa formação que estamos tendo agora, né? Então, abre aspas.
A docência deve ser pensada sempre de forma ampliada. Isso significa, na sua diversidade de elementos, a serem pensados no momento da organização didática de seus conteúdos, assim como os locais de realização da educação. Pensar que a escola pode ser o único local de exercício da docência é regredirmos aos conceitos escolares medievais que tanto lutamos para que fossem derrubados na sociedade contemporânea. Pensar na formação docente apenas como sinal de escola é levantar muros em um tempo histórico no qual precisamos construir pontes. E os responsáveis pela formação de novos formadores devem levar em consideração essa realidade na hora de organizar sua didática, que não será somente voltada para o que acontece dentro da escola, mas também deve levar em consideração as outras instituições sociais que solicitam de nós, os especialistas da educação, uma postura sobre como organizar as rotinas de aprendizagem necessárias para a formação do ser humano em sociedade. Fecha aspas. Creio que com essa leitura desse parágrafo da conclusão, nós podemos dar continuidade não somente na leitura do texto ou na retomada da leitura do texto, mas como também nas atividades propostas ao longo dessa semana, que vão ser realizadas de maneira individual, mas ao mesmo tempo vão ajudar outros do nosso processo formativo e do nosso ambiente formativo, ecoformação, a se aprofundarem nessa construção que é uma construção que realizamos, né, individual e coletivamente, sobre a ideia do espaço e do campo do não escolar. E da reflexão sistematizada sobre este campo que chamamos ou determinamos historicamente de pedagogia social. É isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por escutarem, né, essa reflexão e espero que todos esses conteúdos dados e que nós estamos acompanhando ao longo desse curso possa estar ajudando vocês na reflexão, né, e na construção de um campo mais profícuo de atividades, de relações interpessoais e, com certeza, de processos emancipatórios estabelecidos entre nós, os nossos educandos. É isso. Um abraço forte a todos vocês, mesmo remotamente. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.